Obrigado, meu pastor Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. É um motivo de alegria realmente, porque há muitos anos atrás, pastor Lázaro disse: pastor Isaías, tem um ponto lá em Marechal Rondon para a gente abrir uma congregação. Eu disse: vamos lá. Foi isso, pastor? E aqui nós viemos, e para a glória de Deus, a Igreja Batista Vaso com Deus está aqui somando junto com as demais denominações nesta comunidade de Marechal Rondon. Tudo para a glória de Deus. É muito trabalho, é muita luta, mas Deus não chamou o seu povo, e ninguém está enganado, não chamou ninguém para brincar. Não é verdade, meu pastor? Ele chamou para guerrear. Então, a todos nós que somos evangélicos, um dia ouvimos falar de Jesus e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele disse: quer vir após mim? Queremos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele disse que o caminho é estreito e espinhoso. Amém, irmãos? Que haveria aflições e muito mais. Mas também ele disse que a vitória é certa. Amém, irmãos? E isso na verdade é só para quem crê. Aqueles que não crerem não podem de maneira nenhuma ver a glória de Deus. Não podem. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus, porque Deus está nessa peleja. Deus tem pelejado por esse povo. Amém, irmãos? Eu quero apresentar minha esposa que veio me acompanhando, missionária Cristiana. Fica de pé aí, minha esposa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Minha companheira, já tenho 28 anos, né? E 2 filhos, um menino, uma menina de 27, um menino de 24. Para a gente sempre ainda é criança. Amém, irmãos? Nosso presbítero Antônio, que vem nos acompanhando também, Deus abençoe. Nosso irmão obreiro Valdomiro, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de todos, que Deus esteja abençoando poderosamente nosso irmão José Carlos, que Deus continue abençoando. Deus botou aqui um Eliseu, ó, para estar ajudando o Elias aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vai pegar a unção dobrada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmão, sem mais, eu vou fazer uma oração, sentado mesmo, irmão, para pedir a Deus que fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Amantíssimo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui glorificando o Teu nome, ó Pai. Somos humanos, somos imperfeitos, e primeiramente queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossos erros, os nossos enganos, as nossas injustiças, tudo que nós tenhamos feito de errado, entristecido o Teu coração, o Teu Espírito Santo, meu Pai. Pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue conosco, falando através da Tua palavra, que o Senhor nos dê uma palavra do Teu coração para o nosso coração, que saiamos daqui edificados na força do Teu poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, pastor Lázaro, um homem de Deus, conheço ele já há muitos anos, e desde quando eu conheço ele, ele é voltado para a obra de Deus e sua família. Sabemos que ele tem enfrentado muitas lutas e não pode ser diferente. Enquanto nós estivermos aqui em cima dessa terra, irmão, precisamos entender que temos que ser fortes, valentes e corajosos. E temos que estar sempre dependentes de Deus, que é a nossa vitória. Amém? Travamos uma luta constante contra o mal, Satanás, o diabo, que vem com uma grande missão: matar, roubar e destruir. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, a todos os instantes, procurando uma brecha, um momento para
roubar, destruir os nossos sonhos. Amém, irmãos? Mas Deus também nos deu vitória, onde enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para desfazer toda a obra do diabo. Amém, irmãos? Então nós temos o selo, nós temos a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor Lázaro está aqui completando mais um ano de vitória, porque eu sei, irmão, que foi muitas lutas, né? Muitas lutas, louvado seja o nome do Senhor. 11 anos. Eu gostaria, irmão, de deixar um texto da palavra de Deus. Chegando aqui, Deus me deu. Está no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12. Que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O salmista aqui, ele pergunta o que ele agora dará ao Senhor por todos os benefícios que Deus a ele tem feito. E aqui ele vem dizendo, irmão, o versículo 13 diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, eu tenho certeza que foi muita luta, pastor Lázaro, mas como nós falamos aqui, Deus não nos chamou, irmão, para algo diferente. Eu me lembro que os nossos irmãos, nossos antepassados, eles, por amor ao evangelho, chamado de Deus, muitos deles eram lançados nas fornalhas de fogo, jogados nas covas de leões, famintos, eram pendurados no madeiro, pastor Lázaro, chicoteados, lançados na prisão. E hoje, irmãos, nós somos a geração mais abençoada, pastor Lázaro, porque na verdade nós não sofremos. O cristão hoje, irmão, eu vejo aí muitos nessa liberdade em praça pública, pregando o evangelho, dentro de coletivo. Em todo lugar que a gente vai, a gente vê um crente passando, subindo e descendo, anunciando a palavra da salvação, e sem nenhum tipo de perseguição, irmão, porque nós somos livres, com toda a perseguição, mas nós estamos aqui. Eu cheguei aqui, para minha surpresa, irmão, eu vi algumas outras denominações, algumas igrejas. Eu disse, rapaz, glória a Deus, que tem muito tempo que eu vim aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é bom, é agradável a Deus. Ninguém naquele grande dia não vai poder dizer que não ouviu a palavra de Deus. E eu quero dizer, irmão, que Deus é tão maravilhoso que Ele bota na mesa todo tipo de alimento. E muitas vezes as pessoas perguntam, por que tantas religiões, por que tantas denominações? É porque o povo é complicado, pastor, E aí Deus, Ele já entendendo o povo, Ele dá um alimento que venha satisfazer e o povo possa caminhar seguindo o Senhor Jesus, Porque imagine se fosse só batista, imagine se fosse só Assembleia de Deus. Entendeu, irmão? Seria como se todo dia você só comesse feijão e arroz, Feijão e arroz todo dia. Não, mas você tem um banquete para se servir. Em qualquer lugar que você for, irmão, hoje tem um homem e tem uma mulher de Deus anunciando as boas novas de salvação. E esse é o propósito de Deus, que a igreja que foi dada a missão, ela tem que ficar aqui cumprindo essa missão, pregando esse evangelho até o dia determinado por Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que esse fim de linha de Marechal Rondon está recheado de igrejas. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que Deus está feliz, Deus está satisfeito, irmãos, com o trabalho da sua igreja. Muitas pessoas andam até dizendo, pastor Lázaro, que a igreja está fria, que a igreja está morta, que a igreja está apática, não está trabalhando. Não, irmão,
A igreja do Senhor, na direção do Espírito Santo de Deus, com o poder delegado pelo Senhor Jesus Cristo, está marchando vitoriosa. A igreja do Senhor está marchando vitoriosa. Quantas almas já ouviu a palavra de Deus, aceitou o Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar? Quantas pessoas já aceitaram o Senhor Jesus Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. E nessa hora, a igreja do Senhor está marchando, irmãos. E como já foi falado aqui hoje, os sinais da vida do Senhor, eles são reais e verdadeiros. E o Senhor está vindo buscar a sua igreja. O Senhor está vindo buscar a sua igreja. E é por isso, irmãos, que nós precisamos continuar nessa força e nessa fé. Amém? Então aqui a palavra de Deus, quando ela diz que nós devemos tomar o cálice da salvação, é entender que hoje, meu pastor Lázaro, independente de qualquer coisa, nós temos a salvação da nossa alma. Temos a salvação da nossa alma. Porque, irmãos, nós estamos aqui agora, ouvindo a palavra de vida. Mas uma hora dessa tem pessoas aí morrendo. E morrendo sem Deus e sem salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio aqui, a maioria o rejeitaram, como também hoje fazem com a igreja do Senhor, com os profetas do Senhor que estão anunciando a boa nova. Mas nós temos esse livre-arbítrio, meu pastor. Hoje não somos perseguidos como antigamente. Os cristãos eram mortos ao fio da espada. E tinha um mesmo chamado Saulo, né, que era um perseguidor de crente. Aonde ele via um crente, ele queria enfiar a espada, queria matar, irmãos. E os homens de Deus que tinham comunhão, tinham contato com Deus, quando ouvia falar em Saulo, estremecia, porque o homem era perverso. Mas aprove a Deus, irmãos, olhe só como o nosso Deus trabalha. Aprove a Deus pegar aquele perseguidor e dizer a ele: hoje você vai pregar o meu evangelho, você vai pregar o meu evangelho e vai ser perseguido por causa do meu evangelho. Amém, irmãos? Então, é como o pastor mesmo falou. Paulo e Silas estavam presos na prisão, mas ele disse assim: Silas, alegre-se, porque estamos aqui presos por causa do evangelho. Ó, tá vendo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que nós seríamos perseguidos, então nós estamos aqui com essa missão. A igreja não pode esquecer disso. Hoje é dia de festa, por mais um ano de vitória. É dia de festa, mas o regozijo, irmão, a alegria, vamos nos regozijar? Vamos, por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Isso sim é motivo de festa, é motivo de alegria. Um dia, um dos discípulos disseram: Senhor, que maravilha, até os espíritos maus nos obedecem e submetem em teu nome. E o Senhor disse assim: vocês estão alegres por causa disso? Mas não fiquem alegres por causa disso não. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém, irmãos? Por isso nós estamos aqui. É por isso que a Igreja Batista Vaso de Deus e as demais co-irmãs estão aqui nessa comunidade, militando essa batalha, meu pastor. E grande é a tua recompensa, grande é o teu galardão, grande é a recompensa da igreja que está guardada por uma mão forte e poderosa, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, olha só, nós temos toda essa perseguição, como foi José, meu pastor Lázaro, um homem que foi perseguido pelos irmãos, olha só, mas ele tinha uma estratégia muito forte que alegrava o coração de Deus. Ele orava, ele consagrava, ele amava aqueles irmãos mais ainda e apresentava a Deus, E ali, irmão, naquela luta, naquela perseguição, olhe só, Deus ia trabalhando por José. E Deus não estava não preocupado com o sofrimento de José não, pastor.
Sabe por quê, meu pastor? Outro dia eu estava procurando saber por que nós, os evangélicos, temos que sofrer tanto por causa do evangelho. E na verdade, o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, os profetas, tudo deram exemplo para nós, né? Mas nós não gostamos, não, pastor, de passar luta, né? Ninguém quer passar luta. Mas o que os profetas, os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou é que a caminhada do cristão é essa aí, irmãos. Amém? E nós temos que nos alegrar por estarmos sendo perseguidos por causa do evangelho. Não é verdade, meu pastor? E ali José sendo perseguido e sempre regozijado ali no Senhor. Interessante, meus irmãos, olha só, que José, mesmo ele com aquela luta toda, aquela perseguição, aquele sofrimento, mas Deus levantou José como governador dentro do Egito, um escravo, ou seja, enquanto ele estava na luta, Deus estava trabalhando por ele, e colocou ele no meio de príncipe, princesa e de rei. Está vendo? José agora é governador do Egito, a segunda pessoa. E quem é que quer entender aquele mistério, pastor? Só aqueles que estão mesmo com o desejo de agradar e alegrar o coração de Deus, que tem a certeza da salvação, a certeza de que Deus está aqui, irmão. Deus está na sua vida. Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, mas Deus está na sua vida. Eu estava analisando, irmãos, eu tenho alguns anos de evangelho, tenho quase 40 anos no evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha vida sempre foi de luta, sempre foi de luta. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu já chorei muito, irmão, já padeci muito. Mas hoje, quando eu olho para trás e quando eu percebo que as coisas que eu sonhava, que eu imaginava para mim, Deus, Ele realizou tudo o que eu queria, o que eu sonhava, e realizou coisas maiores ainda. Tudo que eu almejei, irmão, para a minha vida, Deus realizou muito mais do que o que eu imaginava e pensava. Foi, meu pastor. Eu naquela luta toda, eu ia para um lado, eu querendo ir para o sul, e quando eu vi, eu estava no norte. Eu digo, não, mas eu não queria vir para cá, eu queria estar lá. Entendeu, meu pastor? Mas Deus estava no controle. Você na luta. Amém, irmãos? Mas nessa luta, irmão, você nunca pode baixar a cabeça. Tem que estar aqui, ó. A igreja do Senhor aqui, ó, como está aqui, ó. Mais um ano de vitória, pastor. Passou como rolo compressor por cima das lutas, das adversidades, e vai continuar passando. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Imaginou quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero que você mais ama, eu quero seu filho. Ele estava ali, ó, na comunhão, entendeu? E Deus, irmãos, Ele não está preocupado com a sua luta, com o seu sofrimento. Ele está preocupado em lhe abençoar, em lhe abençoar. E por que Deus não está preocupado? Porque Deus sabe, irmão, que isso aqui só é matéria, pastor Lázaro. É matéria, é terra, é pó, é cinza. Amém, irmãos? A gente dá muito valor à carne, à emoção, aos sentimentos. Precisamos entender, irmão, que Deus está preocupado com a nossa essência. A nossa essência. Você é pó. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Gênesis, que Deus diz à serpente, porque 3 erraram, né, lá no Jardim do Éden. E aí a serpente, Deus deu uma sentença. Ele disse: olha, você vai rastejar, né, com o seu ventre, e vai comer do pó da terra. Eu estava estudando esse mistério. O pó da terra é o pecado do homem, porque nós somos terra. Ele se alimenta do pecado, pastor. Forte, ele se alimenta do pecado do homem. Se o homem for obediente a Deus, ele passa mal. Ele passa mal, entendeu? Ele se alimenta. Como Deus também se alimenta do nosso louvor, da nossa adoração, nossa obediência, irmãos. E aí eu estava analisando, olha só, irmão, como é interessante que você é terra e você é pó. Se hoje nós estamos aqui, irmão, porque você comeu um pão, você comeu um arroz, você comeu uma farinha, bebeu uma água, tudo isso é produzido pela terra. Tudo isso é produzido pela terra. Ou seja, nós nos alimentamos da terra. Se o senhor bebe uma água, a água vem da terra. Se o senhor come um pão, o pão vem da terra. Um tomate vem da terra.
tudo é terra. E se parar de comer a terra, pastor, morre. E somos terra, e para a terra nós vamos voltar, irmãos. E Deus não está preocupado não, porque da terra Deus pode sim fazer, ó, do barro Deus pode fazer o vaso. Amém, irmãos? Amém? Então nós precisamos entender que tipo de vaso nós somos, pastor. Vaso de barro, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, olha só, nós precisamos só entender isso, meu pastor, que nós devemos tomar o cálice da salvação. O que farei eu pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Beber o cálice da salvação, ter a certeza, irmão, que Jesus morreu para te dar vitória. E aí o que é que você faz agora, irmão? Você passa a depender de Deus e ser valente. Deus não é irmão com covarde, meu pastor. Deus é com valente. Deus quer homem de Deus valente, determinado, corajoso, irmãos. Você quer ser vencedor, irmão? Seja valente, seja corajoso. Você tem um sonho, você tem um objetivo, faça seu voto com Deus, irmãos. Faça o seu voto, irmãos. Muitas vezes a gente só pede, pastor, só pede, né? Mas o Senhor também quer, irmão. Faça um sacrifício de louvor e de adoração a Deus. O salmista falou aqui: pagarei os meus votos, farei os meus votos, pagarei os meus votos. Então, o que é que você tem que fazer hoje, irmãos? Dar testemunho de homem de Deus, testemunho de mulher de Deus. É na escola, é dentro de casa, é no trabalho, dentro da igreja. Amém, irmãos? Testemunho. Se você é perseguido, o que é que a Bíblia diz, pastor? Se você é perseguido, irmão, ore por quem te persegue. Ore por quem te persegue, né? Se o seu inimigo bater na sua porta, pedir um pedaço de pão, não negue. Dê um pedaço de pão a ele. Se o teu inimigo bater na tua porta, pede um copo de água, você tem que dar. É você pagar, meu pastor, o voto. Ser obediente. Ser obediente para dar vitória. Porque quando a gente nega a nossa vontade e obedece a Deus, você tem vitória. Você está cumprindo o seu voto. Deus, ele disse para os nossos antepassados: ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar, né? Ser abençoado, irmão. Não retire, irmão, a palavra de Deus da tua boca. Guarda ela, medita de dia e noite. Isso aí, irmão, é o que Deus nos manda e nós temos que obedecer. E é nisso, irmão, que você tem vitória. Você quer ter um casamento abençoado? Tem que obedecer. Existem regras, pastor. Você quer ter um emprego abençoado? Tem que obedecer. Quer ter uma família abençoada? Tem que obedecer. Quer ter uma saúde abençoada? Tem que obedecer. Deus, ele requer obediência, irmão. E você tem que pagar o seu voto, né, meu pastor? E é em cima da obediência, irmão, que você vai ter vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só. O nosso pastor Lázaro, juntamente com essa equipe aqui, meu pastor, tem uma promessa de Deus, que Deus fez aos nossos pais. Deus fez aos nossos pais. E o presente que eu quero deixar, meu pastor, é uma palavra profética. Uma palavra profética, aonde Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 3: aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não é eu que estou falando, não, irmão. Deus falou para o nosso pai na fé, e nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas de Deus. Amém, irmãos? Meu pastor, o povo de Israel, quando estava na guerra, na peleja, porque Deus bota o povo dele no deserto mesmo, e só aqueles que são valentes, aqueles que estão com propósito, irmão, permanece na marcha ali, no deserto. O povo de Deus, lugar de homem de Deus, de mulher de Deus, é no deserto, irmãos. Nem em pasto verdejante, não. Amém, irmãos? Hoje a gente está vendo muito cristão, irmãos, pastor Lázaro, muito sensível. O irmão passou, não deu a paz do Senhor. O pastor chegou, né, nem olhou para mim. O pastor não foi lá em casa me ver. Aí não vai mais para a igreja, pastor. Entendeu, pastor? Aí qualquer coisinha que existe, se aborrece, se estressa, como diz pastor Lázaro. Está estressado, aí joga tudo para cima, irmão. Os irmãos
tem um dom, tem um ministério. E aí, é lógico, o Senhor disse o quê? Os inimigos estão dentro da própria casa. Aí daqui a pouco aparece aí a luta. Aí joga tudo para cima. Sim, a missão com Deus, a missão com o reino. Não é, pastor? Não, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus, irmão, é na peleja. Sabe que quando aparece alguém para perseguir é porque está na hora da vitória, meu irmão. É joelho, jejum e oração, meu irmão. Porque é hora da vitória. Amém, irmão? E só consegue, irmão, só consegue aqueles que estão alicerçados, fundamentados na palavra. Não tem outro caminho não, irmão. A gente está aqui lutando pela nossa salvação. Jesus já fez a parte dele, meu pastor Lázaro. Jesus já fez a parte dele. Derramou até a última gota de sangue lá na cruz. E ele disse: Pai, a minha missão está consumada. E aí agora, irmão, ele vem e delega poder à igreja. Igreja, agora a missão é com você. Tá vendo, irmãos? Aí disse que vão perseguir os pastores, vão matar os pastores, vão dispersar as ovelhas, vão jogar a gente na prisão. É isso que fala a palavra de Deus, irmão. Tem muita gente achando aí que é só maravilhas. Não, irmão, vamos entender. Hoje vocês estão completando 11 anos. Vocês querem ir adiante, pastor? Quer ir adiante? Tem que tomar posse. Tem que tomar posse das promessas de Deus e ser valente, ir para cima. Qualquer um aqui, irmãos, a Bíblia diz que nós poderemos sim, através da nossa fé, trazer à existência aquilo que não existe, irmãos. A fé é isso aí. É você trazer à existência aquilo que não existe. E não é todo mundo que tem dom de fé não, viu, irmão? Tem muita gente, pastor Lázaro, que está dentro da igreja, mas não crê. Mas já tem pessoas que não é evangélicos e crê. Vai para cima, guerreia e conquista. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Amém? E Deus diz que aquele que crê verá a glória de Deus, irmãos. Então, você quer alguma coisa, irmãos? Hoje, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser presenteados, né, pastor Lázaro? Quer alguma coisa, irmão? Nós vamos ficar de pé, a gente vai fazer uma oração. E você, o que você deseja, irmãos, coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Aqui tem homem de Deus, aqui tem profeta, aqui tem Deus para te abençoar. Aí, não olhe, irmão, para eu que sou homem carente também de bênção, necessitado de Deus. Você tem que olhar para Deus que está aqui, a pessoa de Deus. Amém, irmãos? Então hoje você vai determinar na sua vida a sua vitória. Você vai mudar a situação. Você vai trazer à existência aquilo que não existe. O que é o que o seu coração almeja. Veja se está de conformidade com a vontade de Deus. Veja se está de conformidade com a vontade de Deus e determine na sua vida a sua vitória. Seja valente, lute, tome posse e seja um vencedor e glorifique o nome do Senhor através da sua vida. Amém, irmão?